Vale a pena investir em HGRE em 2023? Fica até o final do vídeo para entender todos os fundamentos, as informações mais importantes e os comparativos com outros fundos semelhantes do mesmo setor. Lembrando sempre que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, mas tão somente uma análise dos números do fundo HGRE11. Primeiro, analisando um pouquinho do mercado de lajes corporativas que nós temos hoje, estamos falando de um setor com 41 fundos, lembrando que são fundos exclusivos de lajes corporativas, ou seja, estou excluindo deste cálculo aqueles fundos que além de lajes corporativas possuem outros tipos de imóveis, como galpões logísticos e afins, ou seja, estou excluindo os fundos híbridos que também possuem lajes, tá? Aqui estou falando exclusivamente dos fundos puramente de laje corporativa. Dentre esses 41 fundos, o HGRE11 ele está em primeiro lugar em market cap, ou seja, em valor de mercado, né? Ele tem aí um valor aproximado de 1,3 bilhões de reais, tá? Seguido aí bem próximo, né, do BBPO11 com 1,3 bilhões também, tá? São os dois maiores aqui do setor. Percebam que o BBPO, né, apesar dele ter aqui um valor bem significativo, a gente está falando de um fundo que investe exclusivamente aí em agências bancárias, né? Então existe uma grande diferença, né, entre o BBPO e até outros fundos aqui dessa listagem dos 20 maiores em relação ao próprio HGRE, que investe em lajes corporativas em geral, né? Não especificamente em agências. O HGRE11 representa aí cerca de 12% de todo o market cap do setor, né? Então percebam que é um fundo sim muito relevante do ponto de vista de representatividade no setor que ele atua. Já olhando aqui para o PVP, né, um indicador importantíssimo para avaliar se o fundo está caro ou não, nós temos aqui o HGRE com 0,73, ou seja, um desconto de aproximadamente 27% em relação ao seu valor patrimonial. É um desconto muito interessante, né, sobretudo quando a gente considera a qualidade dos imóveis que fazem parte do portfólio desse fundo, porém, a gente precisa tomar cuidado com a vacância que esse fundo tem, tá? Cerca de 22%. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso quando a gente abrir aqui o relatório gerencial do HGRE. Beleza? Já olhando aqui um pouquinho para o Dividend Yield, interessante verificar que ele tem um dividendo bem interessante, né? 8,29% em um tijolo, sobretudo considerando aí o potencial que ele ainda tem de alocação, já que tem mais de 20% de vacância. Então, existe uma tendência aí, caso a cota se mantenha nos valores atuais, né, de um aumento do Dividend Yield aqui, né, que nós temos de 8,29. Ou, no caso da cota subir, o que pode acontecer, é claro, não muda o fato dos rendimentos aí por cota aumentarem, né, no caso do fundo conseguir sanar esse problema da vacância. Então eu vejo com bons olhos nesse sentido, não acho que seja um dividend yield baixo, acho ele bem interessante desse ponto de vista. Por último, mas não menos importante, a quantidade de imóveis de cada um dos 20 maiores fundos de lajes corporativas por market cap, a gente percebe que o HGRE11 está em segundo lugar com 19 imóveis. Em primeiro a gente tem o BBPO11, né, com 63 imóveis. Lembrando que desses 63, né, todos aqui são de agências bancárias, tá? Então existe uma grande diferença, como eu já comentei com vocês anteriormente. Então é interessante fazer esses comparativos, né, com outros fundos do mesmo setor, para que a gente possa ter parâmetros mais palpáveis nesse sentido. Agora, olhando um pouquinho aqui para os resultados financeiros do HGRE, vocês sabem que eu gosto bastante de utilizar aqui o Fundamentei. A gente vê aí que no mês de dezembro, né, ele teve um resultado negativo aqui no fluxo total líquido descontado, que nada mais é do que o valor que ele distribui considerando o fluxo de caixa dele, né? Então a gente percebe que houve aqui, né, uma distribuição acima do caixa que havia disponível, porém no trimestre anterior foi justamente o oposto, né? Teve aí um valor bem positivo. Então por isso eu entendo que há sim um certo equilíbrio. Já em relação ao patrimônio líquido, a gente percebe que houve uma redução aqui desde outubro de 2021, quando o PL chegou a 2 bi. Agora olhando um pouquinho para o relatório gerencial de janeiro de 2023, para a gente poder entender um pouquinho do portfólio de alguns outros indicadores que eu achei pertinente. Então percebam que o fundo ele tem uma área bruta locável, né, uma ABL de 214 mil metros quadrados, é bem interessante, uma área bem grande, tá, para um fundo de laje corporativa. Até porque esse fundo, né, como eu já comentei, tirando o BBPO, é o que possui mais quantidade de imóveis, então mais do que se justifica esse valor alto.
o dividend yield que a gente já comentou anteriormente, de 8,2%, né? E eu destaquei aqui também a alavancagem, tá? Esse fundo adquiriu aí um CRI, né? Uma dívida com um CRI, e hoje essa dívida representa 4% do PL. Vejo como uma dívida relativamente pequena, tá? A gente vai ver já já o cronograma de amortização dessa dívida até 2029, então não acho que isso vai atrapalhar muito nos resultados desse fundo para esse ano e para os próximos que ainda virão, tá? Agora, uma coisa muito negativa e a gente tem que comentar é a vacância física e financeira do fundo, né, que está na casa aí dos 22%. Então esses números eles permitem vários tipos de análises diferentes entre si, né? Primeiro, por que esses imóveis estão vagos, né? Por que a vacância está tão alta? Será que o imóvel não é tão bom? A localização talvez não seja tão boa? Então a gente tem essa análise um pouco mais pessimista e realista também, né? Que a gente precisa entender. Por outro lado, a gente pode pensar que esse fundo tem um potencial aí de upside muito alto, porque ele já vem entregando ótimos rendimentos, né? E ainda tem aí cerca de 22% de vacância, ou seja, sanando essa vacância, que a gente não sabe se vai acontecer, muito menos quando vai acontecer, consequentemente aumentaria aí as receitas do fundo e, óbvio, o rendimento distribuído aos cotistas, tá? Então existe sempre essas duas análises que a gente precisa fazer. Eu destaquei também umas outras situações aqui, como a receita de locação, que houve uma pequena redução em relação a dezembro, né, de 9,8 milhões para 9,1 milhões, né? Então foi uma diferença até que significativa, não tão pequena assim. E o rendimento imobiliário também caiu, né, de 96 mil para 4.400, né, um valor bem menor. Aqui o fundo destaca o potencial de receita, né, isso aqui é bem interessante, é justamente por conta da vacância, né, então veja que ele destaca aqui que o potencial de receita total dele gira na casa dos 14,4 milhões de reais. Hoje, lembrando, né, no mês de janeiro ele fechou aí com 9,1, então veja que há um potencial de upside aqui muito grande, né, pessoal? Extremamente significativo. Inclusive aqui na vacância a gente percebe que somente essa variável incrementaria aí algo em torno de 3 milhões para as receitas desse fundo, né? Então é algo que a gente precisa ficar de olho e torcer para a gestão conseguir trabalhar e reduzir, talvez não zerar, mas reduzir para algo em torno de 10, 8%, que é um pouco mais aceitável para o padrão desse setor, beleza? Aqui embaixo eu destaquei também os rendimentos que ele vem distribuindo, né? Vejam que são rendimentos crescentes nos últimos 12 meses, de 69 centavos lá em fevereiro de 2022, e manteve aí cerca de 78 centavos por cota, né? Lembrando que os fundos da Credit Suisse têm essa característica de uma ou duas vezes no ano pagar um valor um pouquinho maior, né? Como foi aqui no caso de dezembro, R$ 1,10, mas o valor aqui natural, né, seria de 78 centavos, o que é bem interessante, considerando aí o potencial que eu já falei de upside por conta da vacância financeira e física, né? Aqui tem uma tabela bem interessante sobre o comparativo de rentabilidade do HGRE com o CDI, com o próprio IFIX. A gente percebe que o HGRE é um fundo bem antigo, né? Um dos mais antigos aí que nós temos sendo negociados na nossa bolsa, desde fevereiro de 2019, esse histórico, né? E a gente percebe que no longo prazo ele acabou não se pagando tanto assim, né? Ele acabou ficando aqui acima do CDI bruto, né? Porém abaixo do IFIX. Então é uma situação para ficar de olho sim, né? Inclusive olhando aqui para os números brutos, né? O HGRE rendeu aí algo em torno de 288% desde fevereiro de 2009, enquanto o CDI bruto está na casa dos 235%. Já descendo um pouquinho aqui, interessante o número de cotistas que eu destaquei para vocês, partindo aí de 117 mil lá em fevereiro de 2022 e nos 12 meses subsequentes chegando a quase 140, né? Então vejam que é um fundo que tem aumentado consistentemente a sua base acionária, né? O que é muito positivo também, porque consequentemente tende a aumentar a sua liquidez, então isso é muito interessante. Aqui a gente tem a composição do patrimônio líquido, né? A maior parte se dá em imóveis, né? Como a gente já comentou. E mais aqui embaixo eu achei bem interessante destacar os ativos que ele possui, né? Vejam que são vários, como eu já comentei, são 19 no total, né? E desses 19, 4 se destacam bastante em relação tanto ao valor patrimonial quanto à receita que ele corresponde ao fundo. Então, olhando aqui, a gente percebe que esses 4, né? O Paulista Star, o Martiniano, o TOTVS, esse Chakri Zaidan, que inclusive é o CRI que esse fundo adquiriu recentemente, né, e deve amortizar aí até 2029, representam a maior parte da receita do valor patrimonial do fundo. Então, a gente percebe que há sim uma certa concentração aqui, é algo para ficar de olho, né, tanto em relação aos inquilinos, se eles vão manter o pagamento em dia, etc, e também na renovação do contrato, se isso vai acontecer e tal.
Então é algo para ficar de olho, porque deve impactar bastante aqui na receita desse fundo. Já analisando um pouco a vacância, percebam que ela saiu de quase 30% lá em 2022 para bater aí os 22% em 2023. Então vejam que ela vem reduzindo consistentemente. Isso aqui é muito positivo, é muito legal. A gente precisa de um histórico um pouquinho maior aqui, talvez nos próximos 12 meses, para ver se esse fundo vai conseguir aí diminuir talvez para uns 15%, 14%, que já seria muito saudável para esse fundo, tá, pessoal? Então, por um lado, a gente fica preocupado com essa vacância, por outro lado, a gente percebe que a gestão vem trabalhando em reduzir essa proporção, beleza? Aqui os vencimentos, importante o revisional dos contratos, né? 13% em 2023 agora, e 33% em 2024. Então, a gente precisa ficar de olho aqui nesses revisionais para ver o que deve acontecer, quais alterações devem acontecer em relação aos contratos com os inquilinos e se isso vai afetar muito a receita do fundo, tá? Então isso aqui é de suma importância para os cotistas. E aqui embaixo um pouquinho da alavancagem, né, pessoal? Para finalizar o vídeo que eu já comentei com vocês, percebam que ela representa hoje, né, 4% do PL e aqui o gráfico do saldo devedor tende a zerar em 2029, né? A partir de 2028 ficar abaixo de 1%, em 2029 zerar, tá? Então interessante esse cronograma, ele é diluído aí até no longo prazo, né? A gente está falando aí de 6 anos aproximadamente para amortização, tá? E aqui a gente tem o gráfico de amortização, né? Percebam que em 2023 a ideia é amortizar aqui 9 milhões, seguido de 10, 11, 11, depois 15 e 17. Então 2027 e 2028 devem ser os anos que mais vão impactar aqui na receita do fundo, tá? E acompanhar também se a gestão vai conseguir reduzir a vacância, o que certamente vai contribuir para essa amortização aqui até 2029. Beleza? Aqui embaixo vai ser comentado mais alguns eventos, né, pessoal? Recomendo que vocês baixem o relatório para poder entender melhor. Inclusive, esse é um novo relatório que eu achei muito legal, muito positivo, muita informação relevante. Então, se você pretende ser cotista desse fundo, recomendo que você baixe e leia atentamente todas essas informações aqui. Beleza? Então esse foi o fundo HGRE, ele tem os seus pontos positivos, seus pontos negativos, é o líder em market cap no setor, tem um dividend yield interessante, tem uma vacância um pouco alta para o setor, né, em comparação aos seus pares, e tem muito por conta disso um potencial de upside bem interessante. Se esse conteúdo aqui contribuiu para o seu conhecimento, pessoal, peço gentilmente que você se inscreva no canal e deixe seu like aí no vídeo que ajuda bastante o canal a crescer, beleza? Valeu, muito obrigado!